E aí, galera amiga da ciência, nós somos a N3, três cientistas com o objetivo de trazer a ciência para perto de vocês. No vídeo de hoje, eu e o Cassiano vamos entrevistar uma grande amiga nossa, a Carol Quiles. Ela é graduada em Biomedicina e fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Fisiologia na USP e, além disso, fez especialização em Estética. E, além de tudo isso, ela também é empreendedora atualmente. Se você está naquele momento de dúvidas, sem saber o que vai fazer da sua vida, ou se tudo isso vai se juntar em algum momento, fica aqui e você vai entender como todo o universo conspira a seu favor no futuro. Fica aí depois da vinheta. A gente vai colocar aqui o Instagram de Carol, que ela tá E a gente postando tem um várias cupom de coisas 50% legais. de desconto na harmonização facial com a Carol. Aí não, isso Quem aí. conseguir 1.000 seguidores pro canal do YouTube ganha 50% de desconto no procedimento. Nem que a gente pague pra você. Propaganda enganosa, Aí hein, vai pagar gente? pra ela. Seja bem-vinda, Carol Quiles. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer recebê-la aqui hoje, nesse nosso ilustre podcast. Ai, prazer é meu, todo meu. Lembrando que Carol veio, ela tá no Rio Grande do Sul, morando lá agora, mas ela veio pra São Paulo só pra participar do nosso podcast, não é? Muito especiais, com Com certeza. certeza. Fale um pouquinho então de você. Com quem é Carol Quiles? Ai, tá, o que como, onde habito, tá. Exatamente. Então, gente, eu sou biomédica, né, como vocês falaram no início. E fiz a minha graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 2011, há mais de 10 anos já. A idade pegando, né? E trabalhei muito com pesquisa científica. Durante aí 10 anos da minha vida, basicamente, trabalhei com pesquisa científica, né? A biomédia entrou na minha vida de uma forma, assim, meio... Aquela questão de dúvida de ensino médio, né? Como que é, o que a gente vai fazer, qual vai ser a aspiração futura. E eu tinha uma aspiração específica que eu falava assim, nossa, eu gosto muito de entender doença. Mas eu não gosto de gente doente. Eu quero fazer medicina, mas eu não quero curar gente doente, sabe? Mas... Então, eu não quero fazer medicina, né? Porque eu acho que a essência do médico é querer cuidar das pessoas, é querer... Pelo menos, né? É bom que realmente queira. querer curar as pessoas. Entendi. Mas, por outro lado, eu gostava da biologia, porque eu gostava de entender célula, gostava de entender os tecidos, achava o máximo genética, era apaixonada por genética. E aí, mas assim, eu não quero aprender sobre briófitas e pteridófitas, sobre botânicas e fungos e zoologia, né? E aí, tava nesse entremeio, e eu lembro até hoje do rostinho da minha colega do ensino médio, que falou assim, tem biomedicina, Carol. Eu, oi? Como assim? E aí, sim, justamente um curso que reúne, né, esses dois lados da área de ciências biológicas e ciências médicas juntas, mas voltada para uma área principalmente de análises, né? A gente fica mais no background, assim, né? A gente não faz a parte de clinicar especificamente. Naquela época, né, não era visto dessa forma, hoje em dia já tem mais a parte clínica. E aí eu achei super, super incrível, assim, entrar para essa área. Nossa, é muito bom mesmo, que a biomedicina mesmo que juntou o que a galera não queria na biologia, que não era planta e animal, né? Trabalhar com inseto e peixe, sei lá. E a parte de medicina, que é justamente, como você falou, a base das pesquisas das doenças e tudo, né? É um curso que ele foi criado especialmente, né, para formar professores da área das ciências básicas da saúde, né? E tanto que o primeiro curso, ele era curso de biomedicina, não era biomedicina o nome, né? Era ciências biológicas, ênfase ciências médicas. Era esse o nome do curso. Nossa. A nossa orientadora, minha do Cassiano, que esse é o grande ponto de intersecção, né? O Cassiano e eu fomos colegas de doutorado. Mas eu não sou biomédico. Na verdade, prazer, doutor Calma. Cassiano, parabéns, né? Doutor agora, oficialmente, aqui. Eu tô com 2 doutores dos meus lados, gente. Eu E tô logo- quase lá. E logo teremos a terceira doutora, Pois né? é. Não, ND3 ficará recheado de doutores, né? Exatamente. Que orgulho desse Depois povo. de muito lutar, nós vamos conseguir. Isso No aí. caso, que eles já conseguiram, né? Então, até a nossa orientadora, ela foi da segunda turma do país, assim, porque é um curso muito novo, é um curso recente. Eu fui da 8ª turma da Federal do Rio Grande do Sul. Não. Hoje eu nem sei em quantas tá. Mas eu fui da 8ª e, tipo, é um curso meio bebê, assim, né? E que tá se estruturando pouco a pouco. É um curso que, quando você se forma, você tem que escolher quais habilitações você tem que fazer, né? De acordo com os estágios que você faz. Então, você... Tipo, um biomédico, não necessariamente
ou melhor, com certeza não vai poder fazer tudo que a biomedicina faz, porque a gente tem acupuntura, perfusão extracorpórea, extracorpórea não, perfusão extracorpórea, tem... O que é isso? Eu tô aqui tentando, Na no meio da áurea. Nazaré aqui agora. Não, mas é muito legal essa habilitação. É uma habilitação de... Imagina quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia cardíaca. A gente precisa desviar todo o aporte venoso dela para um equipamento. Grey's Anatomy, Esse é o perfusionista. O biomédico pode ser perfusionista também. Existe essa habilitação. Tem alguns colegas que são, é super bacana. Uma área bem específica. Então, tipo, você tem que fazer essas habilitações, né? Focadas nas áreas que você quer atuar. E eu, inicialmente, no meu segundo ano de... Perdão, no final do meu primeiro ano de graduação, eu entrei para um laboratório, pro laboratório de cronobiologia, lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalhava com ritmos biológicos. Eu sempre gostei de música. Nossa, ritmos biológicos, que filosófico, né? Que coisa assim, bonita. Mas, na real, né? Os ritmos biológicos é algo que acontece com todos os seres vivos. Não só com seres humanos, mas com praticamente todo ser que habita a Terra tem ritmos dos seus eventos biológicos. O mais comum que a gente conhece é o ritmo de sono e vigília, né? Acordar e dormir, acordar e dormir. A gente pode dormir pouco, dormir muito, mas a gente vai sempre acordar e dormir. Além desse, tem o ritmo de alimentação, tem o ritmo... E aí, os mais, né, focados para a área biológica são os ritmos dos nossos hormônios, das nossas citocinas inflamatórias. Então, esse laboratório era muito focado, né, nesses ritmos. E trabalhei muito profundamente a questão de sono e vigília, né, a atividade de repouso. E aí... Era uma área, assim, super diferente, né? Porque ela é muito integrativa. O nosso laboratório tinha pessoas das mais diversas áreas. Isso foi na graduação? Na graduação, Então foi meio que tua iniciação científica Sim, foi mesmo, né? iniciação Pra científica. o TCC. Foi o meu... Então, imagina, eu iniciei o meu TCC no meu segundo semestre de graduação, né? Nossa, muito novinha, Eu fiquei desde o do meu segundo semestre até o fim da graduação e até o mestrado no mesmo laboratório. Caramba. Era um laboratório que eu curtia muito, assim, que a gente tinha várias áreas diferentes, assim, o hospital é muito amplo e faz você ter acesso, né, a muitas pessoas de diversas áreas. E era um grupo que tinha pessoas, assim, profissionais de muitas áreas diferentes. Então, tinha nutricionista, tinha engenheiro, tinha gente da educação física, tinha gente da física, tinha, além dos médicos, né? Então, assim, era muito multidisciplinar, sabe? Só que a questão pontual era que a gente tinha um trabalho muito focado na parte clínica de questionários, por exemplo, de ir a campo, sabe? Então, assim, eu visitei desde comunidades do interior do Rio Grande do Sul, comunidades quilombolas, comunidades também de fora do país, nos mais diferentes tipos de ambientes, de mais diferentes tipos de iluminação, por exemplo, né? Que a gente estudava muito a questão do quanto que a iluminação influenciava esses ritmos biológicos. Mas eu sentia que ainda me faltava um pouco de, tipo assim, ir pra cozinha do laboratório, sabe? Tipo, fazer bancada. Experimentos. Fazer bancada Então até mesmo. então tu fazia mais uma pesquisa qualitativa de... Não, ela era quantitativa, porque só que ela era principalmente com análises de ritmo através de software, né? Através de Entendi. actígrafos, por exemplo. Então, análises biológicas a gente tinha, mas eram muito eventuais, assim. Não era uma rotina específica de bancada, né? E aí eu sentia falta um pouco desse aporte mais voltado especificamente para essas análises biológicas, né? Que é um ponto bastante importante na Biomed. E em que momento você foi pra fora? Porque eu soube que na sua graduação você viajou, atravessou aí os desertos. Os desertos. Porque acho que o bom de você, assim, né? O bom de você entrar logo numa pesquisa, numa iniciação cedo, é que você tem a oportunidade de fazer congresso, fazer estágio fora. Porque você acaba ganhando um suporte, né? Tanto... Mas Inclusive, de também tem a opção de experiência desistir e recomeçar em outra coisa. né? Exatamente. Que recomeçar não é um problema nenhum, gente. Não, eu acho que assim, se tivesse uma dica específica pra quem tá iniciando, tipo, faça a iniciação científica. Muito, muito, muito. É demais. É a melhor parte, assim, que a gente aprende e emerge no universo científico. E eu tive algumas oportunidades de sair pra fora do país. Uma delas foi pro Uruguai, que eu saí algumas vezes pra coletas específicas, que a gente trabalhava com um grupo que tinha parcerias com o pessoal que ia lá pras geleiras, né, pra fazer estudos lá. Então, a gente tinha umas parcerias, então a gente fez alguns cursos também voltados para essa área de ritmos em ambientes extremos, né? E eu tive uma outra oportunidade muito bacana também, que foi um grande divisor de águas na minha vida, que foi poder ir para Israel, para o Instituto Weizmann, né? Que até esse é um programa muito bacana, que ele existe até hoje, né? O nome do programa é ISSI, que é International Summer Science Institute. Vamos colocar aqui em algum lugar vai estar escrito. Lugar. Que vai estar... que é um programa que ele é um momento em que jovens cientistas do mundo todo
vão e emergem dentro do Instituto Weizmann, né? O Instituto Weizmann, ele é um instituto com um altíssimo, assim, poder de estrutura laboratorial, estrutura científica, tanto na área biológica quanto na área de matemática, de geociências, física, engenharias, né? Até esses tempos eu estava parando para pensar, né? Nós, aqui no Brasil, nós já temos um prêmio Nobel? Acho que ainda não, né? Acho que não. Acho que o Brasil não tem o prêmio Nobel. Então, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, uma área de extensão de terras enorme, um país extremamente rico, né? E aí, quando a gente vai comparar, por exemplo, com o próprio Instituto Weizmann, que é dentro de um país pequenininho, só esse instituto tem 6 prêmios Nobel. Nossa, 6. gente. 6 até a última conta que eu fiz, porque, se eu não me engano, acho que até ele ganhou mais um há pouco tempo. Caramba. Porque a estrutura, o investimento que eles colocam nesse instituto é imenso. Então, vão estudantes, né, estudantes não, profissionais, porque lá não é uma universidade, ele é um instituto de pesquisa, especificamente. Sim. Vão profissionais do mundo todo lá para desenvolver pesquisa dos mais diversos tipos. Mas lá tem pesquisadores próprios de lá que recebem essas pessoas, né? Isso, esse é um programa, então, em que esses alunos, esses diversos alunos vão para lá, e aí nós nos inserimos em laboratórios que já estão com seus estudos em andamento, né? Então, previamente, antes de nós irmos, a gente faz uma série de formulários para a gente ver onde que vamos se encaixar cada um dos estudantes. Eu, especificamente, fiquei num laboratório que trabalhava com células dendríticas e reprodução. Né? Então, até um dos primeiros PCRs em tempo real que eu fiz foi lá. Foi super bacana. E o processo seletivo é muito interessante, porque qualquer jovem brasileiro que tem interesse na área científica pode fazer o processo científico, independentemente. Eu não sei hoje quais são os critérios específicos, se é no início ou no fim da graduação. Na época, precisava estar no início da graduação. E o processo de seleção para esse projeto, né, para essa imersão científica, ele é muito acessível para quase qualquer estudante brasileiro, né? Desde que tenha um inglês razoável, porque realmente você vai ter que utilizar o inglês lá. Então, você faz na minha época, a gente fazia uma redação, né, com o tema especificado pelo grupo, que é um grupo de investidores brasileiros que promove isso aqui no Brasil, né? Promove esse processo de seleção e de envio dos estudantes para lá. Então, a gente fazia primeiro uma redação, posteriormente uma entrevista, e os alunos selecionados tinham a oportunidade de ir para Israel, ficar um mês lá. E nesse um mês nós tínhamos um calendário bem recheado, né? Então, de domingo a quinta-feira nós trabalhávamos nos laboratórios. Isso é interessante. A semana lá começa no domingo, né? É. E vai até a quinta. Lá o final de semana é sexta e sábado. É que sábado que é o dia sagrado deles, né? Então a gente trabalhava de domingo a quinta. Nossa reunião de laboratório era nos domingos, meio-dia. O almoço de domingo era no laboratório. E aí, de domingo a quinta, até às 5 da tarde, a gente ficava dentro dos laboratórios, fazendo os experimentos e tudo. E aí, depois das 5 da tarde, nós tínhamos uma palestra com algum professor de lá. E aí, nos finais de semana, nós fazíamos turismo, né? Que também tinha vários passeios por lá. E dentre essas palestras todas, teve uma muito, muito importante, muito impactante lá, que foi com a professora Ada Ioná, que ela é uma professora que ela ganhou um prêmio Nobel. Então, a gente teve a oportunidade de ir ali enxergar, vivenciar uma pessoa que ganhou o Nobel, né? Que é um prêmio máximo da ciência, né? Que a gente acha tão incrível. E imagina a situação. Olha só, eu lá, jovenzinha Carol, de 18 anos, no meio do Instituto Weizmann, sabendo que ia ter uma aula de biologia molecular, com a mãe da biologia molecular, porque ela foi a primeira pessoa que fez a estrutura cristalográfica do ribossomo através de técnica de raio-x. Então, ela é tipo a mãe da biologia molecular, uma aula em inglês, no meio do Instituto Weizmann, com a ganhadora do Nobel. Eu pensei assim, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Eu só vou lá e vou absorver o que der, sabe? Pronto, só vou absorver o que der. Só de estar lá já valia a pena, né? Tá bom, né? Tamo no lucro. E aí fui e fiquei lá prestando atenção, né? Bem felizinha lá, prestando atenção na palestra dela. E eu fiquei muito impactada, porque foi uma das palestras mais simples e tranquilas de ouvir, de entender, sabe? Foi muito fluida, foi muito fácil de entender. E ali que veio, assim, um trigger, uma chavinha, assim, na minha cabeça do quanto que é interessante que quando uma pessoa realmente sabe uma coisa, ela explica de uma forma muito fácil, né? É. Eu fiquei chocada com aquilo, assim, porque ela explicou, assim, tão leve, sabe? Foi demais. Meio que numa conversa mesmo, né? Sim, e os exemplos que ela dava, né? Porque ela sabia o público que ela estava lidando, né? Um público jovem, um público que estava no início da graduação, então ela tinha que falar a nossa língua. Foi super fluida a palestra. E uma coisa interessante também, um outro ponto interessante, que é interessante quanto algumas coisas pontuais gravam na nossa mente, né? Ao fim da palestra dela,
ela chegou assim, toda gentil, toda querida. Então, pessoal, de todos os muitos prêmios e condecorações que eu pude ganhar na minha vida, nenhum deles se compara a esse aqui. Aí ela apontava pro telão e tinha uma foto de uma folha sulfite toda rabiscada de giz de cera, escrita assim, melhor vovó do mundo. Eu achei muito fofo aquilo. Eu assim, nossa, cara, que massa, né? Porque a gente consegue perceber que realmente é uma realidade muito diferente de Israel. A relação que eles têm com ciência e família, com ciência e vida pessoal. Porque lá todo mundo assim, ó, galera, deu 5 horas, tchau, vou pra minha casa. Tchau, vou cuidar da minha família. E eles têm muito isso de... Tudo é integrado. Né? Tudo faz parte, sabe? Assim, pra você ser um profissional bem, né, tipo, que prospera, você tem que também ter um aporte na sua vida pessoal, sabe? Isso eu achei muito bacana. E tirei uma foto com ela. Tem foto minha por aí também, você acha, pra mostrar. Se ela achar pra mostrar, a gente vai colocar aqui, ó. Exatamente. E aí, encostei no prêmio Nobel. Fiquei felicíssima. E aí, tá, além disso, a gente também turistava no final de semana, que era super bacana. Antes de você continuar, só pra completar o assunto, que de fato a gente não tem nenhum prêmio Nobel ainda brasileiro, mas já tivemos alguns indicados, entre eles Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Antônio Cardoso Fontes e Manuel Dias de Abreu. Todos eles foram indicados já. Quem sabe no futuro, né? Cassiano, temos que ganhar o seu, né? Acho que dá. Até ali 2050, por ali. Tá bom. Se não tiver outra pandemia... Não, em nome de Deus, não vai ter não. Continuando, agora conta a fofoca, o que a gente gosta de ouvir. Os rolês. Não foi tudo fácil assim, né? Chegou lá, tudo foi se desenrolando. Não foi tudo fácil, não. Mano, era muita... Qual a palavra? Muito puxado, né? Muito puxado, assim, Porque em um mês nós tínhamos que nos imergir num assunto, então eu aprendi tudo sobre ovulação e processo ovulatório geral, assim. Aquelas subidas e descidas hormonais, LH e hormônio estimulante, não sei o quê. Então, a gente estudou muito no início, muito artigo. Eu lembro que eu recebi um bolo de artigos. Vai, pra hoje é isso, viu? Posteriormente, nós tínhamos que fazer os experimentos. A gente sabe que PCR você faz todo o protocolo e no fim você chora. E depois de chorar você reza e chora de novo. E assim vai, né? Normal. E depois, mais pro final, nós tínhamos que ainda fazer um artigo científico e uma apresentação. E a nossa apresentação ainda foi a primeira de todas, ai, tá bom. Mas é tudo certo no fim das contas, né? E no final de semana, imagina, eram 80 jovens de 15 países diferentes. Então tinha galera da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, México, Coreia do Sul, China. E aí o povo às vezes se perdia no meio do rolê, às vezes se perdia alguém, tem que buscar o fulano. Tinha mais brasileiros dessa tua turma? Eu fui com mais 5 meninos. Eu era a única menina da América do Sul. Não. A única menina. E conheci todos eles ao longo do caminho, né? E aí... Vocês foram no mesmo voo? Sim. A gente se encontrou aqui em São Paulo. Nós nos encontramos todos no Rio. E do Rio fomos juntos pra lá. E eles o pessoal do instituto que organiza isso, quem faz a seleção, ou eles Cada país é de uma forma diferente, né? Aqui no Brasil é através do Instituto Amigos Weissmann do Brasil, né? Eu conversei com outras pessoas de outros países e alguns é de forma independente, outros têm programas similares nos seus países, né? Mas no caso aqui eles dão esse suporte de... Essa conexão, diretamente. Foi alguma coisa paga? Nada. Tudo gratuito? Nada. Olha aí, galera, vamos nem se inscrever. Nem a comida que eu comia lá, eu tinha que pagar. Tudo. E as viagens lá também? Tudo. Nós morávamos num village, né? Que era uma vilinha específica, porque esse programa tem já passou de 50 anos, esse programa. Esse programa é muito antigo, dentro do Instituto Weissmann. Então, a gente morava numa vila que tinha lá de pequenos apartamentos e era tudo estruturado, assim. Então, era eu e mais 3 meninas de outros países. E aí, a gente tinha os horários certinhos, tinha horário de ir pro café, horário de ir pro almoço, a gente almoçava lá dentro, comia lá dentro. Íamos pros passeios com o ônibus do próprio programa, fazíamos, assim, passeios muito, muito extras, tipo, andar de parasailing, de banana boat no Mar Vermelho, essas coisas a gente pagava, sabe? Mas porque eram coisas muito específicas, né? Os classicões lá, garantiam, né? Isso, ir tomar banho no mar Morto, essas coisas assim, tudo já tava incluso, assim, foi demais, foi surreal. Eu dormi no deserto, debaixo das estrelas, assim, foi uma coisa muito louca, assim, e não tinha nem cabana, era só
saco de dormir, estrela no céu, na divisa com a Jordânia, né? E a gente conhece, como é um país pequeno, você atravessa ele de ônibus, né? Então, uma semana a gente foi pro norte, outra pro sul, e conheceu todo o país. Então, voltando ao Brasil, né? Isso aí eu tinha 18 anos nessa época. Fazem 10 anos, galera. Voltando ao Brasil, continuei a pesquisa na área da cronobiologia, analisando ritmos, trabalhei muito voltado com iluminação, né? A influência da iluminação nesses nossos ritmos biológicos. E aí, ao longo do mestrado, desenvolvi um sistema de iluminação que variava a intensidade. Hoje em dia já é uma coisa um pouquinho comum com as Alexas da vida, com as inteligências artificiais, mas na época não era, né? Então, a gente fez todo um estudo de um tipo de iluminação que pudesse alterar o seu espectro de cor ao longo do dia e conseguir, de uma certa forma, mimetizar um pouco o sol, ser mais semelhante ao sol, de modo a trazer tanto um conforto quanto uma sincronia melhor dos ritmos biológicos. Isso, vocês pensavam em pessoas que, por exemplo, passavam muito, tipo, o dia inteiro dentro Do do hospital, shopping ou do hospital, por dentro do exemplo. shopping, né, do hospital. Então, que nem... Eu lembro que você falava que era que a gente tem esse costume tipo, da luz apagar de vez ou mudar de vez, e era Isso. gradual, né? Exato, porque o nosso corpo ele foi moldado ao sol, que tem todo um espectro, né? Ele vai subindo gradativamente de Atinge um intensidade pico. e de cor, né? E vai descendo gradativamente. Então, o processo de ter uma aurora, um crepúsculo, isso sincroniza o nosso corpo, né? E a gente não tem hoje em dia, né? A gente passa muito tempo em ambientes fechados, então a gente tá com uma super luz, nosso corpo tá super estimulado ali com os processos do modo... Nosso corpo tá no modo dia, até que a gente desliga um interruptor, bota ele no modo noite e acha que ele vai responder assim? Não é assim. Tem gente que responde, né? Tem gente que deita e dorme. A galera aí que Invejo demais. mesmo com a luz do celular aqui, ó. É, a O bendita corpo luz, responde. a bendita luz do celular, né, gente? Aí é Então- uns relógios bem regulados, tá, gente? Pois então. Mas aqui, essa é uma realidade. O nosso corpo, ele foi Mas a maioria não. Né? ele foi moldado para o ambiente externo. E se a gente para pensar realmente, a iluminação de fonte artificial, né, a luz elétrica, ela é muito nova, né? Ela é muito recente. Não, se eu não estou errada, tem menos de 200 anos que a gente tem luz elétrica da forma que a gente utiliza hoje em dia. Então, a gente também estava acostumado antes com fogo, com uma chaminha minúscula, sabe? Então, o nosso corpo ainda está muito no seu modo primitivo, né? No seu modo ancestral. Então, a gente precisa dar essas pistas para o organismo de que, ó, a gente está indo para o período da noite, estamos indo para o período do dia. Para o corpo se adaptar pouco a pouco. E isso tem uma série de influências, tanto na parte psicológica, quanto na parte metabólica também, na parte de pró-inflamatória. Então, porque a melatonina, a gente já ouviu falar de melatonina? Não. Acho que Melatonina, não. eu vou contar um pouco pra vocês. Muita gente conhece melatonina pra emagrecer, melatonina pra dormir, né? E melatonina foi o hormônio, acho que se eu pudesse resumir grande parte do meu currículo, é melatonina, sabe? Estudei melatonina de cabo a rabo. Isso, tu já começou a estudar ela no mestrado? Sim. É porque, querendo ou não, Mesmo é quando a ela ligação não sabia com que estava estudando É. melatonina, ela estava estudando melatonina. Porque, contextualizando, né? Esses ritmos biológicos, dentre todos eles, um dos grandes ritmos é o ritmo de produção de melatonina. A melatonina ela é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, uma glândula que fica lá no meiozinho do nosso cérebro, e que essa glândula responde quando nós estamos no escuro. Né? Ela produz a melatonina quando nós estamos no escuro e ela basicamente avisa todo o nosso corpo, ela banha nosso corpo, falando assim, olha, esse indivíduo está no escuro. Bora colocar essa pessoa no modo escuro, sabe? É basicamente isso que ela faz. Então, a melatonina ela é um hormônio muito chave para todos os outros ritmos biológicos, né? Ela é considerada tipo um sincronizador, que a gente fala. Então, eu estudei por um bom tempo essa melatonina. E se tem luz, ela não é produzida. Sem luz, ela não é produzida pela glândula pineal, né? Hoje, tem uma galera que estudou, não sei se você ouviu falar de um pessoal que andou estudando em outras regiões do corpo, né? A melatonina, ela... Em outras espécies, né? Isso, A galera exatamente. da USP, parece. Eles, alguma galerinha aí já viu que tem em outros órgãos, em outros tecidos, que pode ser tanto de forma sob demanda, né, de acordo com estímulos imunológicos, ou de forma constitutiva, tipo, sempre um grande produtor de melatonina nosso é o intestino, por exemplo, né? Tem toda a parte de microbiota, então toda a nossa parte digestiva é muito influenciada por uma melatonina local também, né? É o que eu ia falar, ela é secretária também para atuar localmente, né? Não necessariamente vai... Mas que é apenas a produzida pela pineal que vai indicar ao organismo se é dia ou noite. Se é dia ou noite, exatamente. A do resto do organismo tem outras funções. Você não acha isso lindo? Eu sempre penso que melatonina é a nossa conexão com o planeta que a gente habita,
sabe? Porque todos os seres vivos que habitam a Terra, sejam plantas, sejam bactérias, sejam os organismos mais primitivos, todos eles têm alguma produção de melatonina. Já foi constatada alguma produção de melatonina, porque é ele que mostra que nós estamos vivendo num planeta que tem um ritmo de 24 horas de rotação, sabe? Então, é o nosso corpo mostrando que a gente está adaptado a esse planeta. É isso, sabe? Então, quando a gente for para outros planetas, a gente pode ver se eles têm algum ritmo de outro jeito, né? Diferentes, né? Mas, bom, segui um bom tempo, então, segui trabalhando, então, com melatonina, com ritmos biológicos, né, no laboratório de cronobiologia, focado muito com ritmos, muita análise de dados, porque um tipo de coisa que eu fiz muito foi análise de séries temporais, que é uma análise seriada, né? Coletar várias amostras seguidas, de forma a eu conseguir até prever como que vai ser o comportamento daquele determinado hormônio, ou da forma de dormir e acordar, por exemplo, né? E uma coisa que eu trabalhava muito era com análise de séries temporais, que no caso quando a gente coleta um determinado dado de forma seriada, coleta muitas vezes ao longo do dia, você consegue chegar a um nível de análise que você consegue até predizer qual vai ser o comportamento daquele hormônio, ou de dormir e acordar, ou da temperatura corporal, né? Você consegue fazer aí toda uma previsão através desses dados. Isso é super legal, porque dá uma robustez de resultado. Porque, tipo, se eu agora coleto a sua glicemia, vai estar uma. Daqui a 2 horas é outra. Daqui a 5 horas é outra, sabe? Então, muitas vezes a gente sabe que os estudos ficam um pouco enviesados, ou muito enviesados, porque não tem um controle do momento no qual é controlado. Então, a gente fazia muito, assim, diversos estudos com diversas coletas ao longo do dia, para ter esse tipo de dado cíclico, né? De ritmos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conhecendo ou não conhecendo o ritmo de um organismo ou de um hormônio e tal. Eu não sei se tem resposta certa pra isso, mas eu acredito que o mais óbvio seria você conhecendo o ritmo, escolher um ponto, se fosse pra escolher um ponto, escolher o que tá mais alto, ou não necessariamente. Aquele hormônio tá mais alto. Na minha opinião, eu escolheria o ponto que menos varia. Entre os indivíduos, entre as amostras que você exatamente. já avaliou. Depende do que você vai fazendo também, né? Do próprio... sim, todos os coisas. Eu acho que tem diferentes aspectos, né? Tipo assim, primeiro você tem que ver qual que vai ser a ferramenta que você vai usar pra medir. Então, às vezes, a gente, tipo, que nem por exemplo, kits de ELISA, né? Tem kits de ELISA que tem um intervalo específico. Então, às vezes, você vai ter que escolher o ponto de pico, porque é o único que aquele determinado kit vai captar, né? Ou ainda, se você você pode escolher a técnica com mais tranquilidade, você quer ver um padrão específico de uma população, talvez o que menos varia, ou talvez o que mais varia. Depende. E também pensa assim, que se você escolheu... Se você quer testar o efeito de uma droga, e você for testar no momento que o pico tá mais alto, às vezes aquele é o máximo que vai ser produzido. Já então tá no você não vai ver o efeito teto. da droga. Né? Sim, então, é porque já me falaram isso. Tipo, nós vamos avaliar o ritmo pra ver o momento de maior concentração pra escolher ele. Eu falei, mas não necessariamente, tipo, de maior concentração vai ser o melhor, tipo... né? Depende dessa pergunta, com certeza. Exatamente. Com certeza. E aí, o que aconteceu? No fim, que daí foi um processo uma das primeiras mudanças, né? Eu que sou especialista em mudanças. Vamos só sintetizar. A gente fez a graduação, fez o mestrado. Isso aí. Foi pra fora e voltou. Foi pra fora, voltou, amava cronobiologia, ritmo e melatonina. Aí, mais ou menos pelo fim do meu mestrado, nós fizemos um simpósio lá, de melatonina também. E aí tinham professores que vieram visitar, né? E aí comentaram de outras partes do país. E aí comentaram assim, a gente tá com agora uma nova turma de alunos, né? Tem disponibilidade no laboratório, se alguém tiver interessado. E aí, especificamente, né? A professora que tinha falado... 2017? 2016. Por novembro de 2016. A professora, especificamente, ela era do departamento de fisiologia, que sempre foi uma área que eu curtia muito. Porque quem não conhece fisiologia, é a área mais linda que tem. Eu até olhei assim, é a área mais linda que tem. Porque, assim, se a gente para pra pensar nas ciências básicas da saúde, né? A gente tem, assim, a anatomia, que é as peças, a estrutura, as peças, né? Desse aparelho. A gente tem a citologia, que é como cada uma das peças é formada, mas a fisiologia é como cada uma delas funciona e se comunica e se regula, sabe? E se regula internamente, se regula frente a um ambiente que está estimulando ela. Então, eu acho maravilhoso, sempre gostei de fisiologia. E ela também trabalhava com melatonina, só que era com outro viés, mais voltado para essa parte imunológica, mais voltado para essa parte de análises, né, biológicas, que era uma área que muito me agradava.
Então, comecei a conversar com ela. Ela falou assim, não, Carol, beleza, perfeito. Vamos organizar o projeto. Agora é só passar na prova da USP, né? Simples, assim, básico. Acho que vocês conhecem essa prova, né? Sabem como que é. Mais uma pergunta. Diga. Tu já queria continuar na área acadêmica Sim, mesmo? eu sempre... Ia Você fazer chegou a doutorado pensar de em qualquer outra jeito? coisa, na verdade, ou não? Não. Eu não sei se é uma cultura muito forte lá da Biomed da URGS, mas é uma Biomed muito voltada para pesquisa científica, sabe? Muito focada mesmo, assim. Eu acho que... Acho falando que a assim, área mesmo com é base assim, no né? nada, mas... que a maioria dos cursos de universidades federais tendem a ter esse viés acadêmico, né? Sempre. Nunca Sim. prepara E você para o ciência mercado. básica, É muito assim, ó. principalmente. Segue a carreira acadêmica. Total. Então, Lá na assim... frente você vai pensar nisso. exatamente. Já com alguns então, transtornos psicológicos. eu já tava certa, assim, porque também um grande objetivo meu é a parte de docência. Sempre achei demais essa área. E a gente sabe que é a carreira a se seguir, né? Mestrado, doutorado, para tornar-se professor. Você E acaba aí- se submetendo a isso pra Claro. se tornar professor. Simples assim, né? Ó, mestrado, doutorado, professor. Aí só 10 aninhos, né? Que é isso? A mais Não é nada. da graduação. Aí fiz a fatídica prova, né? As provas, na verdade, né? Porque é uma maratona de provas. E isso varia muito, né? De determinado... Tanto das universidades como dos programas. Vocês já falaram um pouco a respeito disso, Isso. né? Cada programa tem um jeito específico de entrar. E se você quer entrar, você tem que ir lá olhar as E de regras. sair. E de sair. Então, eu fui lá, fiz a prova, fiz todo o processo, passei, tudo mais. Rarará. Boa. Bora pra São Paulo. E aí, fui eu com minha bela mochilinha. Chegou a temporada 2. Temporada Carolina 2. em São Paulo. Fui eu com minha bela mochilinha, sozinha, em São Paulo, né? E aí fui imergir na área da fisiologia, também muito com farmacologia, melatonina e câncer, que aí especificamente eu trabalhei muito voltado para câncer. E aí foi todo um universo super diferente, aprender bancada basicamente do zero, aprender diversas técnicas de proteômica, de biologia celular, de cultura celular, né? Porque trabalhar com cultura celular é um E não é fácil não, viu? rolê. E as minhas células, toda aquela coisa de ambiente estéreo, né? Banho de álcool todos os dias. Então, foi um super desafio. Então, isso foi a partir de 2017. Eu entrei em agosto de 2017 e segui ali, 2018, os primeiros passos. Morava do lado da USP, assim, tipo, a vida era a USP. Minha casa era, tipo, minutos da USP, basicamente, a pé, inclusive. Então, basicamente, o campus da USP se tornou o meu quintal. A mata da USP era basicamente a mesma mata do prédio, né? A Isso é gente algo que vocês conhece. precisam conhecer. Quando vier em São Paulo, venham na USP, que é muito muito lindo. linda. É muito maravilhoso. linda, surpreendentemente linda. Caminhável, Você nem pôr do acredita que tá em sol. São Paulo de tanto verde que tem. Então, E a de rua, graça. e a Rua do Matão é uma coisa maravilhosa, né? melhor Linda. rua de São Paulo. Ela é maravilhosa. Pra você que quer mato. E reza a lenda que aquele é o prédio mais antigo da USP, né? Sério? Aham. Do IB. O do O da IB, do Instituto de Fisiologia. Bio- o do- Cheio de histórias de Ecoizou, terror né? que a gente pode talvez contar um dia. Ele é um prédio muito antigo, num local que ele, hoje em dia, ele já é uma reserva florestal, né? Aquela região ali já tá como parque florestal, reserva florestal. Eu acho que é porque é um- Mata Atlântica e tudo que é Mata Atlântica é reserva. É um lugar Proibido de muito, muito especial, assim, nossa. E aí, fiquei lá, imersa nos experimentos, um mundo muito novo, porque isso é uma coisa interessante quando a gente fala de ciência. A gente tem diferentes escalas científicas, né? Então, no hospital tinha muito voltado para a área clínica, a área de trabalhar com populações. Os N's são diferentes. A gente, além da área clínica, tem a área também de modelos animais, por exemplo, e também tem a área de cultura celular, que aí a gente vai para como que a célula funciona, como que a célula se comunica. E a forma de você quantificar isso, de você mensurar, como que você vai fazer o N, como que análises você vai fazer para entender aquilo, são muito diferentes. Então, apesar de ser ciência, apesar de continuar sendo biomédia, apesar de continuar sendo melatonina, ainda é uma outra área muito diferente, sabe? Assim, ainda é um arcabouço de conhecimento super novo que eu tive que adquirir, É né? importante falar também aqui que as pessoas ficam muito presas, assim, às vezes, tipo, faz a graduação com um tema, faz o mestrado nesse mesmo tema e acha que tem que fazer o doutorado seguindo a mesma linha de pesquisa, sim. porque senão vai jogar fora ou não vai se adaptar no doutorado. Gente, doutorado é o último momento que você vai ter para se mudar. Não o último, porque você pode mudar a hora que quiser, na verdade. Pode, inclusive, fazer outro curso, mas, tipo, nesse caminho acadêmico, vai ser a última oportunidade que você vai ter de mudar novamente o que você está seguindo. Então, você pode... Eu, por exemplo, fiz graduação
na licenciatura, fiz um mestrado com cavalo marinho e no doutorado eu vim trabalhar com melatonina. Foi difícil? Foi, mas, tipo, é isso aí, sabe? Você não precisa seguir a mesma linha. E isso, Carol, fez muito bem. Ressaltando que é quando você quer mudar também, né? Sim. Porque, assim, às vezes você tem também Sim. certeza do que quer e vai atrás do que você quer. Não, se você tiver, ótimo, não tem o que pensar. Mas também se não você tem estiver pensando problema em mudar. mudar, vai Tipo, com você fé. tem aquela oportunidade, você acha que é uma coisa boa e você não quer mudar só por não querer, aí não, né? É que quando a gente, né, entra, né, nessa bolha acadêmica, é muito normal a gente só seguir o fluxo, né? Então, às vezes é bom dar uma olhada pro lado, ver as outras Isso. possibilidades. E também pensar de uma forma um pouco... Ver a grama do vizinho um pouco, né? E pensar também de uma forma um pouco fria, no sentido assim, após eu sair dessa pós-graduação, o título que eu receberei será utilizável no mercado? Entende? Porque, no sentido de que eu quero ter... Eu queria ter um doutorado em fisiologia para eu posteriormente poder dar aula de fisiologia, né? Então é isso que a gente também tem que pensar de modo frio também, porque na hora que sai o edital do concurso, ele não quer saber se o seu tema foi alhos ou bugalhos, ele quer saber qual é o seu título. E é sabe? no máximo a área, né? E geralmente é o título mesmo. É bizarro, Sim, porque às vezes, sim. tipo, o que você fez tudo tá pra aquela vaga. Mas o seu título não permite que você faça. é bem comum. Infelizmente, é bem comum. E aí, ao longo do doutorado, porque o doutorado são 4 anos, né? 4 ou mais, né? Com pandemia, a gente sabe que ainda estende um tanto. Pois é. E ao longo do doutorado, essa imersão de Novos tudo novo, ambiente diferente, vida diferente, realidade diferente, a gente tem os momentos de estudo e os momentos não de estudo. E é muito louco na minha vida, e vocês sabem, porque vocês me conhecem, que o meu momento de lazer era o quê? Fazer um belo skincare de 20 etapas. Meu momento de lazer era pegar e assistir um vídeo no YouTube de 1h30 sobre um produto que foi lançado no mercado e destrinchando toda a bula daquele produto para saber como que aquele produto de skincare é feito, sabe? Então, a área da beleza sempre... Engraçado que você já sabia muito disso mesmo antes, né? Essa área sempre me atraiu muito, mas... Tu acha que estudar farmacologia influenciou nisso ou não? Um pouco. Porque acabou que meio que pouco. combinou, né? Combinou, verdade. Pode não ter influenciado, talvez, na escolha, mas consciente influenciou e na forma que ela Que eu pegou visualizava. tudo. Que eu visualizava o produto em si. Né? Porque a área da beleza tem muito um marketing em cima. Ah, isso melhora tal coisa, melhora tal coisa. Tá, mas qual é o ativo que faz isso? Qual é a via de ação? E a gente que trabalha com fisiologia, a gente entende via de ação. Então, assim, me explica a via de ação. É poucos lugares que de Me fato... explica por que usar protetor solar vai fazer bem. Exato. Então, isso começou de uma forma muito, assim, soft, muito tranquila na minha vida, como uma coisa de diversão mesmo, sabe? Ah, vou cuidar da pele, vou cuidar... Eu tive muita acne na minha adolescência, então eu sempre tive que cuidar para não ter acne posteriormente, né? Então, E aí foi muito esquisito, que eu lembro muito, assim, eu tava com 2 telas do computador, uma eu tava, tipo, lendo um artigo, um negócio, e outra, tipo, aqui vendo um review de um produto e tal. Em algum momento, surgiu uma propaganda de pós-graduação na área de estética. Isso, você tava no doutorado ainda. Tava no doutorado. E antes da pandemia... Mas, 2019, tá. antes da pandemia. Antes da Então, ainda pandemia. tava Antes da pandemia. Quando tava tudo bem. inocente. Tudo bem, tudo na paz. E aí, eu achei muito interessante. Nossa, que legal, olha só, né? Existe isso, né? Existe biomedicina estética, porque isso é uma coisa que hoje eu fico muito impactada. Hoje a galera entra na biomed já pensando em biomedicina estética, já muito focado. Foi muito rápido essa área, né? Muito. E foi isso mesmo, tipo, mudou muito. Super focado. E um adendo que também existe biologia estética, tá? Verdade. Existe É fisioterapia. muito nova. Essa é muito mais nova que a biomedicina, inclusive. Quanto Acho que é tempo? 2020 que ela foi... Quando eu fiz, ela tinha Inserida. acabado de ser Homologada, assim, homologada aham. no Conselho de Biologia, no CRBio. Pois é. Tem fisioterapia dermatofuncional também, que tá entrando. Então, é muito interessante que hoje muitas faculdades, inclusive, já têm disciplinas da área de estética. E aquela questão que eu tinha falado, o biomédico ele pode fazer um determinado estágio e já sair habilitado para uma determinada área. E aí você sai da graduação já pronto para ser um profissional injetor. Não foi o meu caso, né? Porque eu não fiz estágio naquela época, a gente, nossa, nem falava de existia, estética. né? Existia. Não, mas tipo, não era como Mas hoje. não, era muito pouco. Era, assim, raridade quem fazia essa área. Era, acho que mais um curso técnico, né?
Existe o técnico e existe a graduação em estética hoje em dia, mas não sei. Não, mas na época eu acho que na não. época não, Porque é não muito se raro falava. quem, por exemplo, há 10 anos atrás pensava em ir fazer limpeza de pele, como é hoje, assim. Com Você certeza. ia quando você tinha muito caso de acne, era muito específico, assim, E em era geral. sempre muito dicotomizado, assim, por esteticista na parte de limpeza de pele, dos equipamentos, ou o médico dermatologista, né, pra tratar a sua pele pontualmente. Com Ou remédios, ou com um modas, médico, dermato. com- ou um Verdade. cirurgião plástico, que é ele que vai fazer algo um pouco mais invasivo, né? Então, e também existe um negócio que é uma coisa assim, por trás, assim, um subconsciente, que talvez vocês tenham sentido ou não. Mas, na área científica, existe um certo bullying com beleza. Essa é uma realidade, não é verdade? Mas na área científica existe um certo bullying com muita coisa que não seja área científica, né? Porque se a gente Se pensa, você né, decidir no... trabalhar em qualquer outra coisa que não seja seguindo, você vai sofrer até o momento que você, O estereótipo do cientista, né? É um homem branco, mais velho, com cabelo desgrenhado, aquela figura do Einstein com a linguinha pra fora, né? É esse estereótipo. Então, você ter um interesse em beleza já é um pouco visto com maus olhos. Então, eu tinha um pouco desse auto-bullying. Então, eu gostava, mas... Escondia, né? meio naquelas, assim, sabe? Tipo, Dentro do gosto, armário. mas... gosto. Aí alguém falava assim, ai, Carol, tem uma sugestão de produto? Sim, é claro que eu tenho. Era bem nesse tipo. Então, E a gente era... ficava, vai, Carol, faz resenha no Instagram, posta. Era do produto. discreto, sabe? Era discreto, era uma coisa ali guardadinha. Um hobby até então. Isso, e a pouco fui curtindo esse, não, vou fazer essa especialização por ser uma área um pouco mais aplicada pontualmente, porque a área acadêmica, ela é encantadora, ela é incrível, mas a gente sabe que ela vai ter a sua data de validade no doutorado, e após isso, só quando você ingressar num concurso. Então, assim, nossa, é uma alternativa bem bacana de uma área aplicada, no qual eu posso trabalhar, eu posso estar exercendo, né? É um plano B que pode virar plano A, que pode voltar a isso ser plano aí. B a hora que eu quiser, A né? gente não pode fechar portas, né? Tem que estar sempre Além de abrindo. que era uma coisa que você gostava muito também, Sim, né? então, tipo, eu era muito Casou feliz estudando muito. aquilo, sabe? Era muito Era o hobby. agradável, demais. E aí, comecei a fazer as aulas e gostar cada vez mais e curtir cada vez mais, porque diferente da pesquisa que a gente trabalha. Aí, Você fez em paralelo a pós-graduação. e isso. Eu doutorado. fazia durante a semana, eu fazia doutorado, no final de semana eu fazia a pós em estética. Eu pensei, cara, eu tô aqui em São Paulo pra estudar. Vamos estudar, sabe? Então vamos gastar isso aqui, sabe? Vamos gastar a passagem, então, né? Então, Já que eu não pego o ônibus pra ir pra USP, poxa. eu vou pegar pra ir. então vamos lá. Aí, peguei... Vou usar esse transporte público que é tão bom nessa cidade. É verdade, Então, não aí- foi ironia não, sei que pareceu, mas é. E aí, foi pouco a pouco escalonando o meu interesse na área, né? E o bacana é que, diferente da área que eu tava comentando, diferente da área da ciência aqui, a gente trabalha, até que lá pelas tantas a gente escreve um artigo. E lá pelas tantas a gente escreve um artigo. E aí algumas pessoas vão ler aquele artigo, vai ter algumas gratificações, tipo, legal, bacana, ou tem aqui essa crítica, tem essa outra, você faz um congresso, ganha uma premiação, deu, né? É uma coisa que, tipo assim, é unidirecional, né? Você faz e manda pro mundo. A área da estética tem muito a troca. E eu, ao longo do tempo, fui percebendo que eu era uma pessoa que precisava da troca. Eu precisava de fazer algo e ver aquilo me retornando, sabe? E essa é uma grande diferença da área da estética em relação à área científica, porque eu estou lidando com um paciente, né? E aí, nesse ponto, a gente lembra da Carol do ensino Volta. médio, que não queria tratar as pessoas. Mas então, eu não trato pessoas doentes, eu trato pessoas na área estética. Mas então, aí eu descobri ao longo do tempo que eu queria tratar pessoas, porque realmente o feedback que tem da pessoa se sentindo linda, se sentindo cada vez melhor, ou às vezes você curando um trauma que ela tinha de alguma coisa que incomodava ela, aquilo é surreal. Engraçado como a gente É vai surreal. mudando, né? Porque tenho certeza que a Carol da graduação jamais Nossa. pensaria que a Carol do futuro... Ia ter uma clínica hoje, trabalhar numa clínica. Ela julgaria, assim, nossa, que horror. Eu quero falar um negócio. Uma vez eu cheguei na casa do Carol, aí tinha uma boneca de isopor, toda pintada. Aí eu achei que ela tava treinando pra carnaval. E eram os músculos. Eu lá desenhando Ela músculo por estudando. músculo. E eu, gente, essa boneca que pinta. Ai, mas sabe o que aconteceu? Você acha que era do carnaval? Porque eu colocava nela coisinha piarinha de de carnaval, flor. de flores. É. Aí elas tinham até nome, as minhas bonecas, aham. Colocava coisinha de flores, chapéuzinho. Era muito bonito, aham. Aí depois eu acostumei, que aí Caio começou a fazer isso também. Ah, verdade. Aí eu, Eu chegava lá em casa e tinha uma cabeça Jennifer. em cima do... Até hoje tenho elas, ficam lá eu belíssimas. acho bonita. Ai, ai. E aí foi bacana que... Aí, bom,
veio a bendita ou maldita pandemia, né? Tudo estagnou um tanto. Então, tanto a minha pesquisa na área do doutorado, ela não parou, né? Mas ela teve que dar uma desacelerada. E aí que vem aqueles acasos da vida, né? Foi muito positivo o fato de eu trabalhar em ambiente estéreo. Porque eu trabalhava sozinha em ambiente estéreo. Então, eu decidi continuar o doutorado na pandemia porque não tinha riscos, sabe? Claro, teve N reuniões e organizações pra gente fazer isso, né? Então, eu conseguia tocar os meus experimentos sozinha, sem ser risco pros outros, sem ser risco pra eu mesma, e também pelo fato de eu morar muito perto da USP. Então, Não pegava transporte público. Claro. Não tinha ninguém na rua mesmo. Exato, eu ia caminhando tranquila, chegava lá, entrava na minha salinha, me dava um banho de álcool, ficava lá no fluxo estéreo, pronto, sabe? Então, deu pra seguir fazendo o trabalho com muita segurança. Só que, é claro, o trabalho com cultura celular é um trabalho que exige de muitas etapas. Então, tipo, a água que eu vou utilizar não é água da torneira, é uma água especial que foi autoclavada num frasco que também foi autoclavado, N coisas por trás. Então, toda a estrutura acabou ficando um pouquinho mais lenta, mas deu pra seguir, né? Então, segui. A parte da estética fechou total, porque eu tinha que atender pacientes, né? A gente tinha a parte de aplicar, né, nos modelos. O curso foi de quantos anos? O curso, no fim das contas, foi... Era 2 anos, foi quase 3. Não, foi... Nossa. Não, foi... De 1 ano foi 2, perdão. Sim, De 1 ano foi 2. Isso, então, foi 2 anos. 2020, 2021. Isso aí. E aí... no fim das contas, foi 2021, no fim das contas. Então, eu fiquei desde 2029. É que 2020 acho que fechou. 2029. 2019, fiquei esse processo. E aí, o doutorado chegou ao fim, né? Voltei pra minha terra. Vocês choraram por semanas, que eu sei. Pausa, porque ninguém esperava que a Carol ia embora. Vocês choraram por Tu semanas tinha muita vontade de voltar? Sim. Ou tava assim, meio a meio? Não, eu tinha muita vontade... No início, quando eu cheguei, eu tinha muita vontade de ficar. Muita vontade de ficar, estava certa que eu ia ficar. Ou que eu ia pra outros países, né? Que a gente sabe que a realidade da ciência brasileira é essa, né? A gente se forma e vai pra outro país, é isso. Mas... Aí chega um outro ponto que pega muito forte, que a pandemia faz a gente retroceder no que de fato é importante pra gente, né? E aí eu comecei a realmente entender, conceber o quanto que a minha estrutura familiar, a estrutura que eu tenho lá no Rio Grande do Sul de suporte é importante pra mim, né? Eu nunca tinha percebido o quanto ela é importante, porque ela sempre estava lá, né? Aí quando você vai pro mundo sozinho e vai pro corre, minha senhora, aí que você descobre onde que aperta, né? Então... Eu já estava, assim, muito consciente. Ao longo da pandemia, eu estava muito certa de que, concluindo o doutorado, eu voltaria para o Rio Grande do Sul para seguir a minha carreira no Rio Grande do Sul, né? E aí, então, concluí meu tempo de bolsa aqui e tudo mais. Voltei para o Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar na área, injetando. Daí era uma profissional injetora. Porque esse é um nome esquisito, né? Mas esse é o nome, é um profissional injetor. É um profissional que faz procedimentos invasivos não cirúrgicos. É esse o nome atual, né? E aí fui picada pelo bichinho da harmonização facial. Fui picada pelo bichinho do ácido hialurônico e do botox, da toxina botulínica. Que foi, né, o ponto de mudança que até hoje tem se tornado o meu grande amor, assim. O que eu faço todos os dias e faço com muita felicidade. A questão maior... que quando as pessoas escutam a harmonização facial, vem um arrepio, né? É que a gente tá vendo muito, né? Isso ultimamente. A gente vê, assim, umas coisas um pouco bizarras por aí. Uns quem humano. Lula molusco, né? Todo harmonizado, assim. Mas só uma pergunta de ignorância. Tu falou que virou injetora, mas que não era ácido hialurônico nem botox. Não, que é. Ah, tá. Entendi. Sim, é ácido hialurônico e é perdi, botox. mas tá sim, ok. sim. Não é que o nome é que fala... Injeta autoestima. Isso aí. Isso aí eu quero. Injeções de autoestima. Mas é muito interessante porque o perfil, né, que eu atendo é um perfil que gosta muito de procedimentos sutis, naturais, né? E é muito isso que eu preconizo hoje em dia. A gente trazer uma beleza, não transformar a pessoa em outra, mas sim, se ela quer se manter jovem, ganhar tempo de juventude, né? Ou melhorar pequenos pontos que vão fazer ela se sentir melhor, né? Então... é um tipo de área que, às vezes, a gente precisa
realmente educar, doutrinar o paciente desde a primeira vez, ó. É assim, é assado, é uma construção, a gente não vai fazer isso do dia pra noite, a sua pele não vai mudar de uma hora para outra, né? Eu sempre brinco assim, ó, fulana, você tem aqui, ó, 62 anos, você demorou 62 anos pra adquirir essas linhas aqui. Não vai ser em uma vinda aqui, uma visita que a gente vai solucionar elas, mas a gente vai melhorar muito elas. Então, continua que cola em mim aqui que a gente vai melhorar muito essas linhas. E é um tipo de área que, realmente, fazendo com segurança, sabe? Você vai vendo com segurança no sentido de sabendo as doses adequadas, sabendo os produtos adequados, entendendo a demanda daquele paciente, sabe? A gente consegue fazer coisa muito bonita e que não fica artificial, sabe? Que não fica artificial. Então, é uma área que hoje em dia eu tô, assim, curtindo demais, demais. E hoje em dia eu tenho a minha própria clínica, né? Eu atendo lá em Porto Alegre. E, cara, é o tipo de coisa que eu nunca imaginaria que lá, toda aquela história lá da cronobiologia, toda aquela história da fisiologia, de entender os ritmos biológicos, de entender como que a célula funciona, iria influenciar tanto no meu atendimento do dia a dia, sabe? Porque, tipo, a minha consulta de avaliação, ela demora pelo menos 1 hora. Pelo menos. Já teve consulta de avaliação que demorou 2 horas. Porque a gente vai... Eu vou e busco toda a história daquele indivíduo, sabe? Eu quero entender o que ele come, o que ele faz, onde ele dorme, se é casado ou não, se tem filho ou não, onde que trabalha, porque tudo isso influencia no resultado da pessoa. Da onde sabe? tá vindo essas linhas de expressão? Exatamente, exatamente. Então tem pessoas que têm umas linhas enormes aqui no orbicular, assim, nossa, essas linhas de felicidade, né? Porque essa pessoa sorriu tanto a vida toda, né? Ou as aqui que tá com as linhas de glabela muito proeminentes, nossa, a moça é brava, hein? Então você vai entendendo o paciente, vai trazendo pro rosto dele a personalidade dele, sabe? Isso é muito legal. Eu acho, assim, isso surreal. E o arcabouço científico, que eu acho que o bacana de a gente estudar ciência, ou as métricas científicas, como que a ciência funciona, é útil para qualquer profissional em qualquer área, sabe? Porque você entende como que o processo ocorre. Então, às vezes, chega o paciente, então depois eu fazer um botox, quanto tempo eu posso fazer o preenchimento? X dias. Tá. Mas é diferente do outro procedimento? Sim, é diferente, porque o mecanismo daquele procedimento é A. O mecanismo do preenchimento é B. Eu acho que isso pro paciente, tanto de você ter essa proximidade, de tentar conhecer ele e também de explicar as coisas, é muito bom pra quem tá Sim, sendo atendido, a pessoa né? se sente segura, né, Dani? Porque é isso. A questão que quando a gente vê aquelas pessoas que estão lá com outros rostos, né? Ali você vê nitidamente que foi um profissional que vendeu procedimentos e que queria lucrar muito em cima, injetar o máximo que dava, sabe? Quando o paciente vê que você tá, tipo, acolhendo ele, que você conhece ele, que você quer o melhor pra ele, eu falo, tipo, mano, eu vou pegar aqui na tua mão e a gente vai junto. Sim. É muito bacana, sabe? E a gente cria um vínculo mesmo e a pessoa tem, tipo assim, não, eu sei que a hora que eu posso, eu vou ligar pra doutora Carol e pronto, ela vai estar por mim, sabe? Então, é esse tipo de relação que eu gosto de construir com o paciente. Que eu nunca imaginaria no meu passado. Mas que não adianta, a vida vai nos dando os chutes nos canela, a gente vai percebendo como que é, né? E, assim, você fez boas escolhas, né? Tipo, acho que sempre, assim, porque deu muito certo. Então, Fico muito feliz por isso, amiga. É louco, né? Que bom que você acha, mana. Que bom. Não? Não, sério, eu acho. Hoje em dia eu acho. Mas ao longo do tempo, nem sempre eu senti isso. Não, isso né? aí, com certeza. Você acha que A gente sempre acha tá que faz fazendo boas merda. escolhas, né? Sim, no caminho a gente fica sempre, né? Será que Nossa, quando eu fui fazer o doutorado, eu tava decidida que eu ia fazer o doutorado. Aí eu fiz e me arrependo até hoje, mas eu acho que quando eu defender, eu não vou estar arrependida mais, né? Sim, né, você não vai estar arrependida, sabe por quê? Porque Obrigada, o tempo, Carol. ele... Porque acabou. Não, sabe o que acontece? Tudo que se trata de estudo, eu sempre falo pra pessoa assim, vai, faz. Vai, inicia. Porque o tempo vai passar. Impreterivelmente, o tempo vai passar. Só que você pode simplesmente o tempo passar e nada ter acontecido. Ou passar e você tá com o título de doutora na mesa, sabe? Então, isso é uma coisa que ao longo da sua vida vai fazer diferença. Talvez agora, nesse momento... Eu acho que o arrependimento maior foi, tipo, não ter dado nenhum tempo, assim. Foi no mesmo mês que eu defendi e passei na eu prova. também foi Eu sempre acho que é melhor semelhante. você se arrepender de ter feito algo do que se arrepender de não ter feito. Porque se sim. você não faz, Tá você vai louca. ficar com aquilo na sua cabeça. Sim. Eu poderia ter ido por esse caminho, poderia ter tentado. Faz e se arrepende, tipo, não, tudo, né? Tá, gente? Não é Não tudo va- também. Não vamos falar de outras coisas, eu estou falando
Tá, especificando. acho que do que ela falou, né? De estudo, né? Tipo, quando você Sim. vai estar pra adquirir conhecimento, Outras coisas também, né? Mas é a melhor É escolha. que a questão específica, quando a gente fala de doutorado e doutorado com bolsa e doutorado de uma forma tão imersiva como a gente fez, né? É uma escolha muito forte, porque, na verdade, não é somente um trabalho, né? É todo um estilo de vida e você assina um contrato que você vai ter que cumprir por X anos. É. É diferente de um emprego que você pode, tô me demitindo, tchau, né? Você tem ali uma dívida para com o governo, para com a sua fonte de fomento e que você tem que, depois disso você tem que botar a tese na mesa, abençoada. Senão, não fica bacana. Então, é um compromisso muito forte, mas esse compromisso nos obriga a fazer, né? Encarar as coisas, né? Claro. dessa Também trajetória inteira, qual foi o momento assim, que você sentiu mais dúvidas, assim, que você ficou completamente se sentindo num barco à deriva, sem saber para que lado você vai remar? Eu acho... Deve ter tido vários, tá? Mas o último que eu me lembro foi mais recente, que foi no fim do doutorado. Não, mas assim, o pior. Ai, o pior. Olha, o pior, acho que foi no meio de pandemia mesmo. Porque no meio da pandemia, assim, aquele caos, assim, porque a gente morava muito perto da USP. Não sei se você lembra, eu lembro de passar ambulância, assim, seguido. Sabe? Foi um momento de terror muito grande, né? Foi muito filme pós-apocalíptico, Foi um né? momento de terror bizarro. Sair na rua, assim, não tem ninguém. Nossa. Então, aquilo, e ainda mais a gente que mora longe eu morava longe da minha família, assim como vocês moram longe da família de vocês. A gente para pra pensar assim, cara, pra que eu tô aqui, no outro lado do país, estudando? Eu vou lá, eu não sei se quando eu voltar eu vou ver minha mãe e meu pai, sabe? Uhum. Esse momento pegou. Que eu tinha vontade de, vou largar tudo e vou me embora. Eu vou lá me agarrar aos meus e... Porque eu não sei. Vou pra um banco. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, sabe? Isso foi uma coisa, trouxe uma coisa muito primitiva nossa, né? De sobrevivência. E até tem uma história fofa até, uma curiosidade fofa. A minha família, ela faz uma vez por ano uma festa enorme. É a comenda da nossa família, que é uma festa que reúne aí de 80, 90 pessoas, assim, ó. É os primos dos... É todas as gerações subsequentes da minha bisavó do lado materno. Se minha família tem 80 pessoas... E é uma festa que eu amo. Desde pequena eu amo ir. Já tem mais de 20 edições dessa festa. Então, a minha vida toda eu sempre ia nessa festa. E ao longo do doutorado eu nunca mais fui, né? Porque tinha que ficar aqui e tudo mais. E aí, quando bateu a pandemia, cara... Eu não sei se eu vou ver aqueles rostos na festa mais. Eu não sei se vai ter festa mais, sabe? Deu um baque tão grande que eu fiz questão. Esse ano a gente teve festa. A nossa festa acho que foi em outubro, não tenho certeza. Foi um pouquinho após o meu aniversário. Eu levei meu bolo de aniversário desse tamanho pra todo mundo da festa comer. Eu cantei parabéns não na foi festa aqueles da bolinhos pequenos assim, não, que tira assim, menino, era um bolo enorme, daqueles anos 90, assim, sabe? Reto, enorme, com glacê. Aham. Todo mundo comeu bolo de aniversário pra ficar feliz que a gente viveu, sabe? Assim. Tudo Nossa, é questão de comemorar depois disso. Total. Então, eu acho que provavelmente esse foi o maior baque, porque foi um baque não só de carreira, foi um baque de vida, sabe? E foi o baque que Nossa. Que colocou todo mundo nos eixos, né? De, tipo, olha, isso aqui é o que importa pra você, tá? Sim. É quando a gente sacode que a gente vê onde é que tá a raiz, né? No fim é isso. Você tem, então, alguma dica que você dá pra quem tá iniciando a graduação agora, quem tá querendo fazer a biomedicina? Quais são seus conselhos pra essa nova pessoinha? Cara, assim, eu sou muito suspeita pra falar, né? Óbvio que eu sempre recomendo a biomédica. A área em si, ela tem muitas oportunidades hoje em dia. Você ainda vê como algo promissor? Ou você acha que tá saturado? Não, eu acho que não tá saturado. Tá? É que o que acontece? Hoje em dia, a gente chegou num ponto, a Biomed chegou num ponto que se tornaram várias Biomeds, né? Então, eu sempre recomendo o curso de biomedicina porque ele te abre um leque de muitas possibilidades. Tipo, lá no Rio Grande do Sul, porque isso é uma coisa interessante. A biomedicina, ela tem regiões diferentes. O conselho de biomedicina tem regiões diferentes. Então, eu sou da região 5, aqui é região 1, cada região é um regimento interno, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem quase 40 habilitações diferentes. Então, é um leque muito grande de áreas para se trabalhar. No entanto, grande parte dessas áreas
elas competem com outros cursos. Então, praticamente não tem nada que somente o biomédico possa realizar, você entende? Então, a gente faz coisas que o veterinário faz, a gente faz coisas que o farmacêutico faz coisas que o médico faz coisas que o esteticista faz. Então, não tem nada exclusivo ainda do biomédico, mas ele pode ter inserido em diversos campos. Então, eu sempre recomendo, sim, o curso da Biomed, mas eu não recomendo que a pessoa vá focada muito pontualmente em uma área. Tipo, eu quando entrei, olha a pira da pessoa, eu entrei louca por genética. Eu achava que eu ia amar a genética até o fundo da minha alma. Quando eu fiz genética, eu detestei, que eu nunca mais quis saber de genética na minha vida. Quer me ver bolada é falar que eu tenho que fazer um PCR e falar de genética. Eu acho horrível genética. Mas você tem que ir, tem que fazer. Essa é a realidade. Você só vai... Eu amo a frase que fala assim, as abóboras, elas se acomodam ao andar da carruagem. É assim, sabe? Você tem que ir fazendo. E experimentando. Vai fazer iniciação científica, vai pros congressos, vai pra coisas de áreas super diferentes da sua, assim, do que você imagina que você vai gostar pra conhecer mesmo. E aí, hoje em dia, existem graduações que elas já estão muito focadas para estética, porque a área da biomedicina estética tá, assim, prosperando demais, assim, é um boom de pessoas querendo fazer procedimentos e profissionais, né, se tornando injetores habilitados a fazer os procedimentos. Só que aquela coisa, existe muita gente que faz, mas fazer com qualidade, com segurança, é outra história, né? Então, a dica principal que eu dou assim, sim, entre pra Biomed, tente fazer tudo que for possível, que tiver ao seu alcance dentro da graduação, né? E se for se tornar biomédico esteta especificamente, que não queira abraçar tudo. Porque hoje, assim, a área da estética, gente, ela é quase que enlouquecedora, assim, a gente tem muita coisa. Tem equipamentos, tem injetáveis, tem os lasers também que estão super famosos. Tem a parte de harmonização corporal, harmonização glútea, harmonização facial, capilar. Tem de tudo, sabe? Então, se você tenta abraçar todas as áreas da beleza, você não se torna bom em nada. Então, você tem que escolher alguma ramificação específica que é a que mais te agrada, que é a que mais faz sentido pra você, e se tornar muito bom naquela área, naquele nicho, né? E pra se tornar uma referência naquela área. Então, eu sou super fã, mas é uma área que você tem que saber fazer escolhas, sabe? Decidir o que você quer, porque diferente da área científica, que é uma área muito do conhecimento, da geração de conhecimento, a área da estética é uma área muito comercial. Essa é a realidade, extremamente comercial. Então, tem muita gente constantemente nos oferecendo muita coisa. Cursos novos, equipamentos novos, produtos novos. Cada dia que passa, surge um produto novo. E aí, você tem que ser um profissional... E estudar aquilo, né? E isso que eu sou muito grata o aporte de ciência de base que eu tive, que me faz entender aquele procedimento. Tipo, olha, esse equipamento X aqui, ele vai ter o mesmo efeito que o outro injetável Y. Então, eu vou optar por A ou por B, sabe? Então, eu acho que é muito importante o profissional que quiser se tornar biomédico entender a ciência de base, entender todas as fisiologias, anatomias, microbiologias, porque é isso que vai te dar aporte para seguir em qualquer carreira depois, sabe? Porque você vai aprender a fazer links. Você não vai se tornar um profissional estritamente técnico, você vai aprender a fazer links, e isso que é o mais bacana. É o mais bacana que te traz segurança de você entender o que aquele procedimento, de fato, vai fazer no seu paciente. Porque só simplesmente vender por vender, isso não faz sentido. Isso dura pouco, isso não... Você trabalhando com pessoas, né? Claro, com vida, imagina. então, tipo, não vai fazer qualquer coisa aí só por dinheiro também. É o tipo de coisa que se você faz de uma forma leviana, você atende aquele paciente uma vez. Nunca mais você atende ele. E aquele único paciente que você atendeu vai falar mal de você para outras 10 pessoas. E essa é a realidade. Então, você tem que sempre lembrar disso, sabe? Lembrar de que naquele momento ali, você é a pessoa de confiança daquele paciente, né? Então, você tem que propor o melhor possível. Então, as pessoas têm que ir abertas e realmente estudar. Não vai ser fácil. A área da biomedestética também tem sido muito associada a uma área de muito glamour, né? Assim, tá sempre linda e fazendo coisas luxuosas, viajando, né? Mas isso é a ponta do iceberg. Por trás disso tudo tem muito trabalho, tem muito BO, tem muita papelada, tem muito estudo pra você fazer aquilo de uma forma que pareça linda, graciosa. Quem vê close não vê corre. Essa acho que é a mensagem final. Quem vê close não vê corre. Então, esteja preparado pro corre. Agora, então, só pra finalizar, eu queria uma diquinha de estética pros nossos ouvintes. Minha diquinha de estética é a mais simples de todas, que é a que eu sempre repito.
que a gente tem que fazer o arroz e feijão. O arroz e feijão é o que nos nutre, que nos alimenta no dia a dia. Então, sabe fazer um bom arroz e feijão. Quer lavar o rostinho de manhã e de noite, com sabonete de rosto. Não é o sabonete que você lava seu bumbum, que você vai lavar seu rosto, por favor, tá? Né? Um bom hidratante e um protetor solar. Com fator de proteção alto. E protetor solar, não outros produtos. Protetor solar que, de fato, tem fator de proteção UVA. E é o fator de proteção UVA que faz a gente ter a proteção contra o processo de envelhecimento que a radiação ultravioleta causa. Então, é principalmente isso. E hidratante vem antes do protetor. O Isso, protetor sempre é o último. Né? Esse é o trio. Lava, hidrata, protege. Se for se maquiar, passa a maquiagem por cima do protetor. Beleza? Show de bola. Só lembrando que é sempre mais barato evitar envelhecer do que tentar corrigir o que já está feito. Nossa, né? com certeza. Com certeza. Que nem diz o Pedro Bial, use filtro solar. É isso. Eu queria agradecer muito, Carol, por você ter ficado aqui, ter vindo no nosso podcast. Gente, esse é o último programa do ano e é o último da temporada, nossa primeira temporada do podcast. Arrasou! E Encerrando com Carol Kilis. Calhou muito porque ela veio pra um evento, na verdade, eu tava mentindo desde o início. Mas aí a gente marcou esse podcast porque a gente queria muito conversar com ela, fazia tempo que a gente tinha visto ela. E a gente sabia também que ela tinha muita coisa legal pra contar pra gente. Então acho que foi show. Você gostou? Você se Amei! divertiu? E é interessante, né? Porque a gente se conhece há tanto tempo, mas às vezes a gente não conta esses entremeios, assim, da vida. Quando eu peguei o roteiro, eu falei, gente, por favor, me ajuda. Eu não conversei tão profundamente com o Carol assim, não. Pois Não é. nesse caminho, né? Várias conversas profundas, mas não desse jeito. E aí é o tipo de coisa... Não, eu fico muito grata, gente. Fico muito feliz. Fico feliz também pelo podcast, por estarem prosperando. Sempre que quiserem, estamos aí. Sempre que quiserem ficarem mais lindos, também estamos aí, né? Ir lá pra Porto Alegre fazer um... Pra Porto botox. Alegre, né, guria? Fazendo botox. Isso aí. E é isso. Aí, como o Cassiano falou, nosso último... Tem 50% de destaque. Com a cada 1.000 seguidores. Que isso. O meu arroba é doutora Carol Kilis, DRA, Carol Kilis. Kilis deve estar em algum lugar aí, que é QILS, é o meu sobrenome. Que é de queijo, de uva, e de Iva, de Laura, e de escola, S de saudade. A vida toda eu tive que... É uma boa apresentadora também, né, gente? Melhores palestras. Ai, sim, também já tô com prospecção aí de cursos também, que eu quero dar cursos livres, aulas. Então Que sigam essa é a a Carol parte que eu Kilis, amo. especialmente quem é biomédico, ou quem quer fazer procedimentos estéticos, ou quem Quer fazer estética? ou quem está curioso, sigam ela. Tem várias dicas legais no perfil. E aí, como o Caio falou, é o último programa aqui da temporada, do ano. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal entrar nessa nova coisa. Infelizmente, o Neto não tá aqui com a gente. Ele tá resolvendo a vida dele ali, em outro lugar, em outro aspecto. E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like pra fortalecer. Estamos nos principais tocadores de podcast, também no YouTube. Então, faz aí tudo que a senhora mandou pra fortalecer. E é isso, tchau! Tchau!